Vamos começar então o nosso estudo sem frescuras do livro de Tiago. Eu vou já começar porque a gente não tem muito tempo. Como eu disse, eu tenho um bebezinho, então enquanto ela tá dormindo a gente pode fazer, então eu tenho que fazer rápido. O que você vai precisar para estudar com a gente? Pessoal do Instagram, eu tô olhando aqui no YouTube, tá? É youtube.com/Francine Veríssimo, tudo junto, sem acento. E aí você pode assistir lá também. Então, o que a gente precisa para fazer esse estudo? Você vai precisar de uma Bíblia, qualquer Bíblia que você quiser, que você tiver. Um caderno, qualquer caderno meu, super simples, esses cadernos baratinhos. E uma caneta, que eu perdi a minha, aqui. Uma caneta. Agora, se você quiser ficar um pouco mais com frescura, eu falei que o nosso estudo é um estudo sem frescura, mas se você quiser um pouquinho mais de frescura, você pode usar canetas coloridas, ou lápis de cor, qualquer coisa que você tiver, mas não é necessário, tá? A gente vai fazer de um jeito que não vai ser preciso ter as cores, mas se quiser pode usar também. Bom, por que eu escolhi o livro de Tiago? O livro de Tiago é um livro curto, são apenas 4 capítulos, é um livro muito prático, e eu acho que é um livro bom para a gente começar um estudo bíblico como esse, um estudo sem frescuras, como eu tô gostando de dizer. Por que sem frescuras? Porque a gente vai... É o que eu falei, eu vou estar aqui do jeito que eu tô, de pijama, do jeito que eu estiver, no pouco tempo que eu tenho agora na minha vida com um bebê pequeno, e a gente só vai olhar para a palavra de Deus e estudar, tá bom? Vamos começar orando? Porque sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer nada. Feche os olhos aí e ora comigo de onde você estiver. Senhor Deus, Pai, o Senhor sabe meu coração, o Senhor sabe que essa não é uma vontadinha de crescer, de ter seguidores, de ter uma audiência. Pai, eu creio que as mulheres do Brasil precisam de Ti. E a gente te encontra na palavra, Pai. É o lugar onde o Senhor está, é a forma como o Senhor quis se comunicar conosco. Pai, numa época tão complicada como a que a gente está vivendo, eu te peço que o livro de Tiago venha diretamente aos nossos corações, que as temáticas de sofrimento, principalmente, possam falar a nós nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de medo e de ansiedade. Senhor, eu te peço que o Senhor abra os meus olhos e a minha mente para ensinar, e a mente das meninas que estão comigo, e que juntas, ó Pai, a gente possa florescer em quem o Senhor é, e a gente possa se parecer cada dia mais com Cristo. É isso que eu te peço, em nome de Cristo poderoso. Amém. Amém. Então vamos lá. O vídeo de hoje é o vídeo de introdução e contexto. A gente não pode estudar um livro da Bíblia sem entender o contexto que esse livro tá. Se a gente simplesmente for para ele sem tentar entender o contexto, a gente vai acabar provavelmente colocando as nossas próprias concepções, as próprias ideias dentro do livro. Então a gente vai começar com o contexto. Tem um livro muito bacana que se chama Mulheres da Palavra, da Jen Wilkin. A editora Fiel tem. Você não precisa ter para fazer esse estudo com a gente, eu vou passar para vocês o conteúdo dele. Mas se você quiser comprar, é um livro que eu indico bastante. A Jen Wilkin vai falar que para a gente entender o contexto, a gente tem que fazer perguntas para o texto. Desculpa, que a gente vai chamar de perguntas... Ela chama, na verdade, de perguntas arqueológicas. Que perguntas são essas? Perguntas são quem, quando, para quem, o estilo e por quê. A gente pergunta então para o livro que a gente está lendo da palavra essas 5 perguntas. Quem, quando, para quem, estilo e por quê. Então é isso que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje, tá bom? Para perguntar essas perguntas para um livro bíblico, às vezes você vai encontrar a resposta delas no próprio livro ou na própria Bíblia. A gente fala que a Bíblia ela é autossuficiente. É esse tipo de estudo bíblico que é o estudo bíblico indutivo, que é o que eu gosto de usar e é o que a Jen Wilkin usa. A gente realmente crê que a Bíblia é autossuficiente, que você não necessariamente precisa de materiais externos. Mesmo porque nem todos nós têm acesso a materiais externos, comentários bíblicos, dicionários bíblicos, livros, etc. Então a Bíblia responde muito dessas perguntas por si mesma. Mas nem sempre todas essas perguntas vão ser respondidas direto na Bíblia. Algumas delas são respondidas com pesquisas antropológicas, com pesquisas teológicas, e algumas são apenas ideias que os teólogos acham que seja, por exemplo, quando a carta foi escrita ou quando tudo aquilo aconteceu historicamente. Mas para o livro de Tiago, quem? Quem é o autor do livro de Tiago? Essa pergunta fica bem fácil no livro de Tiago especificamente, porque ela tem ali no começo, né? Se você for lá no começo, no versículo 1 do capítulo 1, vai dizer: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações.
Só para vocês saberem, eu estou usando a versão revista e atualizada, tá? Mas vocês podem usar qualquer versão que vocês quiserem. Então, quem escreveu esse livro? Claramente, pra gente aqui, esse livro é fácil, foi Tiago. Agora, quem é esse Tiago? É que alguns teólogos discordam. Mas, discordam assim, mais ou menos, porque a maioria dos teólogos concordam que quem escreveu esse livro foi Tiago, o meio-irmão de Jesus. Como assim meio-irmão de Jesus? Ele era filho de José e Maria. Então, depois que Maria concebeu pelo Espírito Santo a Jesus, claro, eles tiveram muitos outros filhos, a gente vê isso nos evangelhos, quando fala que a sua mãe e seus irmãos estavam esperando eles do lado de fora e tudo mais. Então a gente sabe que Jesus tinha meio-irmãos, né, por assim dizer, porque eles eram filhos de José com Maria. E Tiago era um deles. Entretanto, a gente pode ver isso, se vocês forem abrir lá comigo para Mateus, no capítulo 13. Vamos fazer uma dancinha aqui de achar os livros da Bíblia. Eu não sou muito boa de achar livro da Bíblia não, viu, gente? Mateus, capítulo 13. No versículo 55, a gente vê que está escrito assim. Jesus estava falando das parábolas, Jesus estava em Nazaré, e aí no versículo 55 as pessoas estão dizendo: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então esses são os meio-irmãos de Jesus. Então crê-se que o autor dessa carta de Tiago seja então esse meio-irmão de Cristo, Tiago, que provavelmente era mais velho, porque ele foi citado primeiro ali, né, em seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Então a gente sabe que era o meio-irmão de Jesus. Agora para pensar um pouco sobre o que isso significa. Eu não sei vocês, eu tenho um irmão que é um irmão maravilhoso, é um irmão que sempre foi assim, ele recebia, eu lembro que a gente estava no colégio e ele recebia as cartinhas assim de aluno do semestre, whatever, né? Ele era um aluno muito bom, e eu lembro que quando eu chegava nas aulas, porque eu sou mais nova, os mesmos professores que tinham o Lucas, tinham eu também. Daí eles falavam, Veríssimo, você é irmã do Lucas? E eu ficava, sou irmã do Lucas, só que eu não sou tão boa quanto ele, então não espera muito de mim. Então, imagina agora você ter um irmão já que não somente é incrível, é bom, ótimo aluno, e você acaba vivendo na sombra desse irmão, mas imagina ter um irmão perfeito, um irmão que nunca pecou. Era esse o relacionamento que Tiago tinha com Jesus. A gente apenas especula, né? Mas eu fico especulando que provavelmente não era fácil ser irmão de Jesus. Provavelmente as comparações, o fato de que ele era tão perfeito que chegava a irritar. Muitos dizem que os irmãos de Jesus, a família de Jesus, só creu que ele de fato era o Messias, que o Antigo Testamento profetizou depois da morte e ressurreição. Muitos creem que não se converteram do judaísmo ao cristianismo até depois da morte de Cristo. E eu acredito que seja justamente porque eles cresceram, para eles Jesus era Jesus, meu irmão. Então, para eles acreditarem que o Jesus, meu irmão, que eu vi crescer, que tá sempre aqui na minha casa comigo, que vai, enfim, faz todas as coisas comigo, é o Messias prometido do Antigo Testamento, deve ter sido difícil para eles. Então, para a gente entender o contexto dessa carta, a gente agora sabe que o autor foi Tiago, meio-irmão de Jesus. E a gente sabe também, através de Atos, o livro de Atos é o livro que mostra, o livro de Atos se chama Atos dos Apóstolos, ou seja, é o que aconteceu com a Igreja de Cristo depois da morte e ressurreição de Jesus. E ali no livro de Atos a gente vê também menções de Tiago, meu irmão de Jesus. Se a gente for para se a gente for para o capítulo 8 do capítulo 15, na verdade. No capítulo 15 de Atos, a gente vai ver Tiago ali. A gente tem uma controvérsia sobre a circuncisão dos gentios, ou seja, essas são palavras, a gente fala cristianês, né? Circuncisão era, a gente sabe o que circuncisão significa, mas para os judeus significava aliança com Deus. Então, no Antigo Testamento, através da lei de Moisés, Deus quis que todos aqueles que fizessem parte do povo judeu, do povo de Israel, fossem circuncidados, e isso era uma forma de mostrar que eles tinham essa aliança com Deus. Quando Jesus morre e a gente começa o Novo Testamento, a Nova Aliança, os cristãos começam a se perguntar se aqueles que não eram judeus, mas que se convertiam ao cristianismo, que acreditavam em Jesus, precisavam também ser circuncidados. E aí a gente vê no versículo 5 do capítulo 15, os gentios, que eram os cristãos não judeus, na verdade não eram os cristãos eram os não judeus, mas aqui no caso cristãos. E aí a gente vê no capítulo 15 de Atos, versículo 5. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, ou seja,
fariseus que tinham se tornado cristãos, dizendo, é necessário circuncidá-los, é necessário circuncidar os gentios, os não-judeus, e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, eles queriam que todos fossem circuncidados. Aí, então, se unem os apóstolos e os presbíteros em Jerusalém. A gente chama isso do Concílio de Jerusalém. E aí, eles decidem que não é preciso circuncidar os gentios, porque a nova aliança é feita pelo sangue de Cristo. E quem que dá o parecer? A partir do versículo 12, é Tiago. Diz ali no versículo 13. Depois que eles terminaram de falar, falou Tiago dizendo... E aí ele vai fazer seu parecer, a sua defesa de que não é preciso, então, que os judeus sejam circuncidados. Então, esse é o mesmo Tiago. Tudo isso para responder a primeira pergunta arqueológica, quem, no caso, Tiago, meio-irmão de Cristo, ok? Esse é o quem. Eu espero que no caderno de vocês estejam escrevendo, assim, as perguntas arqueológicas, que eu já falei. Quem, quando, para quem, estilo, e a última, o porquê. Por que foi escrito esse livro? Então, a primeira pergunta, o quem, a gente já respondeu em 11 minutos. Então vamos lá, próximo. Quando? Esse é o tipo de pergunta que fica difícil responder olhando somente para a palavra. A não ser que você faça uma conexão muito forte entre isso aconteceu aqui, aí fulano falou isso, aí é mais fácil de saber isso através de teólogos, através de comentários bíblicos. Agora, se você não tem comentários bíblicos, não se preocupe, porque uma pesquisa no Google você acha. Nem todo link no Google vai ser confiável, mas se você jogar no Google quando foi escrita a carta de Tiago, provavelmente você vai encontrar links confiáveis respondendo a isso. Desculpa. Bom, o que a gente sabe? Tiago morreu, de acordo com a história da igreja, a gente sabe que Tiago foi martirizado em 62 depois de Cristo. Então, por que essa carta provavelmente foi escrita depois do Concílio de Jerusalém, que é o que eu acabei de falar em Atos? Por causa dos temas, a gente pode ter uma noção de que foi escrito depois do Concílio de Jerusalém. Que eles dizem que aconteceu mais ou menos entre 48 e 49 depois de Cristo. E se ele morreu em 62, então, alguma coisa... a carta fica ali no meio. Na verdade, tem muitos teólogos que acham que a carta foi escrita antes do Concílio de Jerusalém, porque ela não necessariamente os temas foram citados. Alguns dizem que foram, outros dizem que não. Enfim, o quando fica entre ali, mais ou menos, no 40 a.C. É o que as pessoas dizem. Então, você pode pesquisar e ver mais sobre isso também do quando. Agora, para quem? A quem esse livro foi escrito? Esse também fica fácil de fazer com Tiago, porque ele fala no próprio livro para quem ele escreveu. Vamos abrir de novo lá em Tiago, que eu já fechei. Parabéns pra mim por ter fechado. Tiago, achei. Tiago 1 diz, Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Então a gente sabe que foi escrito para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Se você for para Atos capítulo 8, você vai ver ali, Estevão tinha acabado de ser martirizado, e aí no versículo 1 de Atos diz, Saulo consentia na sua morte, e aí diz, naquele dia, no mesmo dia, que Estevão foi martirizado, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, esses são os cristãos para os quais Tiago está escrevendo, esses cristãos que foram dispersos entre a Judéia e Samaria, por causa da perseguição. E aí, por que é importante a gente entender isso? Porque a gente vai ver que tudo que Tiago está falando sobre sofrimento, sobre perseguição, sobre perseverança, vem para pessoas que estão literalmente fugindo da sua terra natal por causa de perseguição. Então, o tema do sofrimento faz muito mais sentido quando a gente entende para quem foi escrita a carta. Então, eram cristãos judeus. Isso é importante da gente saber também, porque a gente vai ver a temática da lei mosaica e tudo isso na carta. Então, é importante também a gente saber que eram cristãos judeus que provavelmente viviam fora da Palestina, o que explica a temática de sofrimento, a temática de pobreza, a questão de que Tiago vai falar sobre pobreza e riqueza, tudo isso é explicado quando a gente entende para quem ele está escrevendo a carta. Ok, já respondemos quem, quando, para quem, e agora a gente vai responder estilo. Qual que é o estilo literário desse livro? Pra gente é muito fácil porque é uma carta, é uma epístola, é um dos estilos literários mais fáceis de se reconhecer. Por quê? Porque a gente vai ver que ele começa com uma saudação, Tiago, às 12 tribos, e geralmente no final eles têm, na conclusão, olha, eu fico falando que tem 4 capítulos, são 5 capítulos, gente. E geralmente eles terminam com
um adeus, né? Uma saudação final, que não é o caso da carta de Tiago, mas geralmente as cartas terminam assim, as cartas paulinas, as epístolas paulinas principalmente. Então, o estilo a gente sabe que é uma carta. Agora, é uma carta um pouco diferente das cartas paulinas. Por quê? Tem muitos autores que vão dizer que a carta de Tiago, inclusive Calvino, foi crítica da carta de Tiago, eles vão dizer que é uma carta com temas muito jogados, que é tudo muito jogado, parece que não tem conexão. Existem dois extremos. Existem as pessoas que acham que a carta de Tiago não tem conexão nenhuma, uma parte com a outra, parece que é tudo muito jogado, recortado. E existe o outro extremo das pessoas que acham que tem conexão onde não tem, na verdade, que tentam fazer uma conexão mais linear do que o próprio Tiago fez. Eu me encontro um pouco mais no meio. A gente vê, sim, um pouco de coesão entre os temas, mas também, por um lado, tem muita coisa jogada também. O que a gente precisa entender? Talvez a gente vai entrar um pouco, não quero entrar muito na teologia da coisa, mas esse estilo literário de Tiago, a gente vai ver algumas coisas que é importante a gente entender. Por exemplo, ele vai ter metáforas, então ele vai pegar elementos da natureza, por exemplo, e vai tentar usar uma metáfora para ensinar algo. A gente vai ver isso, por exemplo, quando ele fala que a língua é como fogo que destrói. Então é uma metáfora, é importante entender que isso faz parte. Algo que a gente chama de apóstrofe, que é quando você fala com pessoas que estão ausentes, como se elas estivessem lá. É outro tipo de literário, outro tipo literário que ele vai fazer. Ele vai fazer diálogos imaginários, perguntas e respostas. Então ele como ele estivesse perguntando para a audiência, mas respondendo ao mesmo tempo. A gente vai ver que ele vai fazer alusão a pessoas famosas do passado. A gente vai ver ele vai falar de Jó, ele vai falar de Raabe. Se eu não me engano, ele fala de Abraão também. Então ele vai fazer alusão a pessoas do passado, famosas. A gente vai ver que ele é muito duro por vezes. Ele chega a ser cáustico, chega a ser meio ácido. E a gente vai ver contrastes muito fortes. Ele vai colocar uma coisa aqui e uma coisa aqui, contrastes muito fortes. Por que é importante a gente entender isso? Porque não é uma carta, é simplesmente um diálogo, e aí de repente você vê uma coisa que você fala não faz nenhum sentido. Faz sentido dentro do contexto, dentro do estilo literário que Tiago estava tentando fazer. Essa parte de ser cáustico é importante a gente entender também, porque vai ter momentos que você vai pensar, uau, me parece um cristão falando, é muito cáustico. Mas é importante a gente entender que era o estilo literário que ele estava escolhendo usar, e que, claro, o objetivo final dele era amar os seus irmãos através da exortação, ainda que um pouco de dura, né? Uma exortação mais difícil. Ele é bastante energético, a gente vai ver isso. E uma coisa interessante que a gente pode saber desse estilo dessa carta é que tem mais de 50 imperativos nos seus 108 versos. Então tem 108 versos e tem mais de 50 imperativos, ou seja, é muita ordem. É muito faça assim, faça assado. Então, eu gosto desse livro porque a gente vai ver mais a questão de como trazer as verdades eternas da carta, aquilo que valia para os cristãos judeus que receberam a carta e ainda vale para a gente em 2020. Eu amo porque a carta de Tiago tem muito disso. A gente vai falar mais disso no nosso próximo ponto. E aí, por fim, o tema central, o porquê dele ter escrito. O tema central é vivendo a fé. A gente vai ver que é aquela carta que tem aquela temática um pouco controversa do a fé sem obras mortas. Então, vivendo pela fé. Ação. Ele vai chamar os cristãos a agirem e não só falarem, não só pregarem, mas agirem. E a gente vai ver também bastante rebuke, bastante... qual que é a palavra? Enfim, exortação, né? Ele vai dar bronca, por assim dizer, nesses cristãos e falar de questões sociais específicas que estavam sendo problemáticas na época para esses cristãos. Ok? Isso. Fizemos a introdução. E aí, a partir de amanhã, a gente vai começar no livro em si, nos versos em si. E o que eu quero que vocês façam? Tarefa de casa. Eu quero que vocês leiam o livro todo, pelo menos uma vez, e leiam em voz alta, se possível. Se você tiver tempo, por favor, leiam em voz alta, eu acho que faz toda a diferença. E aí, amanhã, a gente vai entrar mais no estilo, no método, por assim dizer, que a Jen vai trazer aqui no Mulheres da Palavra. E a gente vai começar o estudo verso a verso do livro de Tiago, tá bom? Então, para amanhã, leiam o livro todo, pelo menos uma vez, em voz alta. E vamos ficar só com isso. E a partir de amanhã, porque esse vídeo já tá muito longo, eu explico o que a gente tem que fazer pra se aprofundar mais. Eu espero que tenha sido uma bênção, espero que vocês tenham gostado. Alguém também apontando ali que foi Lutero que criticou a carta de Tiago, não foi Calvino. Enfim,
não consigo ler os comentários, mas eu espero que tenha sido uma bênção. Eu encontro vocês amanhã e eu vou orar pra gente terminar, tá bom? Senhor Deus, obrigado, Pai, por ter nos permitido estar aqui nesses 20 minutos, por usar o nosso tempo para te conhecer melhor, para ser mais como o Senhor é. Eu te peço, Deus, que esses conhecimentos que a gente vai adquirir juntas possam ser transformadores, ó Deus, que não sejam só para nos fazer mais cientes e cheias de sabedoria na cabeça, ó Pai, mas que desça ao nosso coração e que nos transforme, que faça com que nós sejamos diferentes, cristãs que te amam cada vez mais. Eu te peço que o Senhor continue me dando sabedoria para continuar esse projeto, para terminar esse projeto, para estudar o livro todo com essas irmãs. E eu te peço, Deus, que o Senhor dê a Vesper sonos profundos, que me permitam não somente estudar, mas também vir aqui e fazer essas lives com essas irmãs queridas. Eu te peço em nome de Cristo. Amém. Um beijo, queridas.